atualmente o presidente da RACS. A RACS nasceu há 7 anos e, por assim dizer, eu sou o segundo presidente da RACS, sendo que o primeiro continua na direção, o nosso colega João Lobato, que trabalha aqui comigo no Politécnico de Coimbra, é administrador dos serviços de ação social do Politécnico de Coimbra, depois de ter sido presidente da Escola de Saúde do Politécnico de Lisboa, e entretanto veio para Coimbra trabalhar comigo. Eu estou como presidente do Politécnico, depois de ter estado como presidente da Escola de Saúde de Coimbra também. O Politécnico agrupa, além da Escola de Saúde, mais 5 escolas, uma escola de engenharia, uma escola de ciências empresariais, uma escola de ciências agrárias, uma escola de educação, que tem na realidade lá dentro um mundo, porque a nossa Escola Superior de Educação, tem comunicação, tem gerontologia, tem gastronomia, tem desporto, tem teatro, tem música, enfim, só essa escola é um mundo dentro daquilo que é o contexto do ensino superior, da educação superior. E, portanto, eu estou neste momento nessa função de presidente do Instituto e vou no segundo mandato como presidente da RACS e é disso que vamos falar um pouco sobre a RACS, sobre esta ideia de criarmos uma rede de ciências da saúde nos países da lusofonia, nos países que falam a língua portuguesa, e tentarmos de alguma forma afirmar-nos nesse universo destes 240 milhões de falantes de português, tentarmos produzir ciência, produzir conhecimento dentro da área da saúde. Foi com esse intuito que nasceu a RACS, que hoje tem uma certa dimensão, e que eu vou tentar, enfim, partilhar aqui umas imagens sobre aquilo que é hoje a RACS, para nos podermos entender um bocadinho melhor sobre isso. Eu já tinha explicado ao professor Túlio e estou um bocadinho perdido com este sistema. É a primeira vez que utilizo o Meet. Nós, em Portugal, utilizamos pouco o Meet, utilizamos mais o Teams ou o Zoom. E, portanto, vou tentar encontrar aqui algures a partilha do ficheiro. Não sei se já estão a ver o meu ecrã. Sim, deu certo. Sim, dá para ver. Então deu certo. Então, começando um bocadinho pelo aquilo que são as finalidades com que nasceu a RACS. A RACS, pretendendo ser uma rede internacional, como eu dizia há pouco, nos países de língua portuguesa, tem fundamentalmente 5 objetivos. O primeiro dele, o intercâmbio e o desenvolvimento da cooperação nos países lusófonos, no âmbito do ensino, da investigação, do desenvolvimento e da inovação, embora haja aqui por trás também o objetivo de partilharmos conhecimento entre aqueles que trabalham em saúde, não obrigatoriamente na área do ensino e da investigação, mas também na área da prestação dos cuidados de saúde, e portanto vamos também alargando de alguma forma para esse universo. A ideia de fazermos mobilidade académica entre nós, ou seja, de que possamos ir nos visitando nas nossas instituições e possamos partilhar experiências entre as diversas instituições, promover e facilitar relações bilaterais e multilaterais com o intuito de fazermos investigação multicêntrica e multidisciplinar. Nós muitas vezes resumimos a nossa investigação a uma amostra que tem muito a ver com o nosso universo local, regional, e a ideia aqui é que possamos partilhar experiências comparando amostras de Portugal com o Brasil, com Angola, etc. E, portanto, nascemos também com esta ideia. A difusão internacional da produção científica, já vamos ver à frente como, mas que esta ideia que nasceu e que de alguma forma fomos quase proibidos pelo mundo científico de o fazer, mas a ideia de publicar em língua portuguesa e acompanhar a formação ao longo da vida. Há um conjunto de formações que existem nos países e que não existem noutros. A saúde coletiva é, por exemplo, um bom exemplo, que nos outros países tem uma ligação mais ligada, eventualmente,
às questões do ambiente e não tanto àquilo que no Brasil fazem na área da saúde coletiva, embora estejam muito encostadas, não são exatamente a mesma coisa, mas poderíamos falar de outras formações que não existem, por exemplo, sei lá, a minha área concretamente, que é a área da fisiologia clínica, que é uma área que está ligada aos exames de diagnóstico e de terapêutica da cardiologia, da pneumologia e da neurologia. Neste momento, no formato em que existe, só existe em Portugal. Depois existem países anglófonos, mas só existe em Portugal, nos países de língua portuguesa, e existe parcialmente em Angola, mas noutros países é feita por outros profissionais. E, portanto, esta ideia de percebermos como é que podemos organizar-nos naquilo que é a nossa formação ao longo da vida, mesmo que não chamemos a mesma coisa. Onde é que já está a RACS? A RACS, neste momento, já agrupa 52 instituições de ensino superior. Só não temos na Guiné Equatorial, que na realidade, estando dentro dos universos da língua portuguesa, não é um país que tenha a língua portuguesa como língua-mãe. E não estamos em Macau, onde há 3 instituições de ensino superior, mas nenhuma delas se associou. Claro que, tendo nascido em Portugal, nós estamos predominantemente em Portugal com 26 instituições. Depois temos 3 em Cabo Verde, uma na Guiné, uma em São Tomé, 11 em Angola, 4 em Moçambique, uma em Timor-Leste e 5 no Brasil. E como podem ver aqui, o universo do Brasil, onde nós estimamos que existam cerca de 1.800 escolas de saúde, o universo do Brasil é de facto extraordinariamente diminuto e há muito poucas instituições do Brasil que ou que conheçam a RACS ou que, conhecendo, tenham feito menção de se associar à RACS. Daí este nosso esforço também de levar um encontro ao Brasil. Nós já fizemos 5 encontros, os 3 primeiros em Portugal, o 4º em Angola e o de 2023, o último que organizámos em Cabo Verde. E esta nossa vontade de fazer um encontro no Brasil tem muito a ver com isso, que é dar a conhecer a RACS no Brasil e acreditar que com isso podemos alargar o universo para aquele... Enfim, o Brasil pode representar cerca de 70% daquilo que é o universo da RACS em termos de número de escolas. E, portanto, será sempre uma rede pouco visível se não tiver visibilidade naquele que é o maior país de língua portuguesa e o maior país desta hipótese da rede. Além das instituições de ensino superior, nós abrimos também a RACS a um outro universo. E há um conjunto de instituições que podem pertencer à RACS, desde logo os hospitais, ou seja, todas as instituições prestadoras de cuidados de saúde, hospitais, clínicas, etc., que prestem cuidados de saúde, instituições de ensino superior e centros de investigação fora do âmbito das ciências da saúde, e aqui podemos falar desde os departamentos de ciências da vida, que em Portugal estão muito ligados às escolas de engenharia, até às escolas que trabalham a área da alimentação, a área da sustentabilidade. Enfim, há aqui um conjunto de outras instituições de ensino superior que, não tendo a saúde como primeiro móvel, podem ser parceiras da RACS. As associações profissionais, sindicatos, federações, confederações profissionais também podem integrar como parceiros a RACS, ou seja, se tiverem interesse naquilo que é o universo em que nós trabalhamos, podem se associar. Depois, as associações de doentes, daquilo que é de todo o universo, enfim, não sei como é no Brasil, mas em Portugal há associações de doentes de mais de 100 associações de doentes, provavelmente, e, portanto, podem-se associar também a isso. E depois, pessoas a título individual. Esta última opção tem muito a ver com o facto que, por vezes, temos colegas que gostavam muito de estar ligados à RACS, mas a sua instituição, a sua universidade não quer. E, portanto, eles podem se associar a título individual, sendo que não são um associado efetivo, mas um parceiro da RACS. A primeira grande coisa que importou definir na RACS foi as áreas onde nós nos movimentávamos, porque vamos ver mais à frente aquilo que são os núcleos de interesse, os núcleos de atuação da RACS, e a nossa preocupação foi, de alguma forma, agrupar aquilo que acontecia pelo universo lusófono,
agrupar todas as áreas que podiam de alguma forma estarem ligadas à área da saúde. E em quase todas estas áreas, não exatamente em todas, mas em quase todas estas áreas já existe trabalho e já existem grupos a trabalhar. Por exemplo, na próxima sexta-feira, o grupo da terapia ocupacional vai fazer um encontro online de colegas dos vários países que vão discutir temáticas que só lhes interessam a eles. E, portanto, nós temos também depois esta outra opção, que é não discutindo globalmente questões políticas, questões de inovação, de investigação, podemos discutir coisas específicas que interessem apenas e só a um grupo. Depois, na área da investigação, a RACS pretende fazer essas pontes entre os seus associados. Já falei disto há bocadinho, quando disse esta ideia de fazer investigação multicêntrica. Pegando nestes grupos que eu estava aqui a falar, nestes temas, nós criámos os chamados núcleos académicos. E os núcleos académicos são, então, estruturas que têm fins predominantemente ligados à área da investigação, à área da pesquisa, da ciência, e que são criados por professores, por profissionais de saúde que têm interesse específico num determinado tema. E esse tema pode ser o tema da profissão, pode ser genericamente a psicologia, a enfermagem, a medicina, ou pode ser especificamente um tema concreto que até atravessa mais que um profissional, mais que uma área profissional, mas que interessa a um grupo de 10, 15, 20 pessoas que resolveram associar-se à volta disso. Por exemplo, no meu caso concreto, eu estou a tentar, de alguma forma, criar um núcleo de gente que se interessa pela promoção da saúde. Mais do que a minha área profissional, interessa-me conversar com colegas que tenham interesse na área da promoção da saúde. E, portanto, a intenção é que a curto prazo possa criar um grupo na área da promoção da saúde. E é esta a ideia dos núcleos académicos, é discutir com gente que tem o mesmo interesse. Depois criámos uma coisa a que chamamos MOTOS, que é a nossa rede de mobilidade académica. Esta rede, que vai ter já, se tudo correr normalmente no próximo ano, um financiamento da União Europeia, um financiamento Erasmus, vai permitir que nós possamos começar a patrocinar algumas mobilidades, quer de docentes, quer de estudantes, que possam fazer mobilidade entre as diversas instituições e poder fazer uma parte do seu curso ou uma parte de pós-curso noutra instituição qualquer, aprender algo de muito específico noutra área e ter essa experiência internacional. E, portanto, estamos à procura de outros financiamentos, mas para já encontramos um financiamento que vai permitir fazer as coisas nos dois sentidos. Não só sendo paga pela União Europeia, ela vai permitir levar gente da Europa, neste caso de Portugal, para fora, mas também trazer colegas que possam vir do Brasil, dos países africanos, ter uma experiência em Portugal. Não vai permitir fazer mobilidade de Angola para Moçambique ou do Brasil para Angola, porque a interação tem que ser sempre feita com Portugal por ser paga com a União Europeia. Mas estamos à procura de outros, nomeadamente a Fundação Santander, que tem muitos interesses espalhados pelos nossos países, no sentido de podermos criar mobilidades que permitam não meter Portugal no meio e poder haver gente que quer fazer do Brasil para Cabo Verde para Angola, de Angola para Moçambique, etc. É esse também o objetivo da rede. Depois criámos um observatório do ensino superior e temos um grupo de colegas que se dedica a esta ideia do observatório e a ideia do observatório é saber o que é que se passa nos nossos sistemas de ensino, ou seja, aquilo que acontece de diversificado nos nossos países. Há países, como suponho que ainda é o caso do Brasil ou de Angola, que têm algumas áreas da saúde ainda no ensino médio, não estão todas no ensino superior, e outras que já têm tudo no ensino superior. E, portanto, nós temos interesse em saber isso, para podermos perceber como é que podemos interagir entre nós e como é que podemos fazer isso. Depois há coisas que nós fazemos num formato, num determinado
país e noutro formato noutro país. E este observatório tem essa intenção de perceber o que é que andamos a fazer. Por exemplo, quando eu penso em estudar a função respiratória, e o exemplo tem a ver com ser uma das minhas áreas de especialização, quem é que faz isso em Portugal, quem é que faz isso no Brasil, quem é que faz isso em Moçambique, como é que isso é feito, qual é o estado da arte em cada um dos países, e podemos perceber que quando queremos interagir uns com os outros, de que forma é que isso pode ser feito. Este é o nosso projeto mais recente. A rede de bibliotecas da RACS, que batizamos de Index RACS, a rede de bibliotecas da RACS tem o objetivo de promover a partilha de recursos, ou seja, que eu, quando vou à biblioteca da minha universidade, se ela não tiver esse recurso, possa consultar outra biblioteca associada à rede RACS e que me diga, olha, eu não tenho aqui, mas essa obra que está à procura, ou esse tema que está à procura, é muito trabalhado na Universidade Federal Fluminense e nós vamos pedir para lá que nos ajudem a disponibilizar esse trabalho e essa bibliografia. Porque, nomeadamente, naquilo que são trabalhos monográficos, naquilo que são teses de mestrado, teses de licenciatura, teses de doutoramento, muitas vezes isso não é fácil de encontrar numa pesquisa aberta. E, portanto, se nós, através do tema, consultarmos a rede de bibliotecas da RACS, vamos ter acesso a um conjunto de indicadores e de conhecimento que não teríamos de outra forma, porque alguns destes trabalhos só estão publicados como trabalhos monográficos. E, portanto, a ideia da Index RACS é associarmos também a isso. Depois, a RACS publica periodicamente, no máximo mensalmente, sempre que se justifica até mais do que mensalmente, mas a rotina diria que é mensal, publica um boletim onde passa as notícias, uma espécie de jornal da RACS, onde passa as notícias do que é que está a acontecer, o que é que andamos a fazer cada um de nós, que notícias é que os nossos associados mandaram e de que forma é que vamos... o que é que vai acontecer nos próximos dias. Por exemplo, esta imagem que eu aqui publico, podem ver na parte de baixo da imagem uma coisa que anuncia as Jornadas Científicas de Saúde da Lusofonia. É um encontro online que vai acontecer no próximo dia 10 de novembro, que está neste momento em fase de organização e que nos vai permitir ter ali um momento onde vamos poder discutir uns com os outros os temas que interessam à RACS. Estamos neste momento a ajustar a forma como isso vai acontecer, porque fazer umas jornadas em que o fuso horário é de 12 horas, não é? A diferença horária entre Timor e o Brasil são 12 horas, e, portanto, encontrar um horário onde toda a gente possa participar nem sempre é fácil, e estamos neste momento a ajustar isso. Mas vamos ter muitas salas em simultâneo, há mais de, salvo erro, mais de 80 trabalhos já enviados para estas jornadas, e é outra das experiências que nós fazemos. Depois, a nossa revista científica. E era isto no início da conversa eu dizia, que é nós criámos uma revista científica, esta ideia de publicar ciência em língua portuguesa, e depois deparámos com a ditadura do inglês, que foi para podermos indexar a revista nas bases tradicionais, enfim, na Scopus, na ISIS, nessas bases todas que fazem uma revista ser importante ou não, disseram-nos, bom, tudo bem, mas tem que publicar em inglês. Então a revista passou a ser bilingue e neste momento, não abdicando da publicação em português, passámos a ter os artigos todos também traduzidos para inglês e a publicar nas duas línguas, no sentido de que a revista possa vir a ser uma revista importante, contendo lá dentro a ciência em português. Então, um bocadinho em ar de resumo, eu diria que a RACS caminha para poder ser a maior rede de ensino superior de saúde em língua portuguesa, a maior plataforma para investigadores de saúde em língua portuguesa, um espaço de mobilidade para estudantes, professores, pesquisadores, etc., do ensino superior na área da saúde, e um espaço onde professores, profissionais de saúde e estudantes se encontram e partilham experiências nas suas diversas áreas de atuação. Portanto, este é, digamos assim, resumindo, aquele que é já hoje o universo da RACS, e
do ponto de vista, bom, não trouxe aqui números sobre isso, mas do ponto de vista de intervenção, dizer que alguns daqueles núcleos académicos que falei atrás reúnem periodicamente em reunião pública, aberta a quem quiser participar com uma relativa frequência. Há núcleos que já com uma intensidade de trabalho muito grande. A revista tem uma periodicidade que neste momento é de 2 números por mês, sendo que publica suplementos sempre que há, por exemplo, um congresso que pretende ter os resumos publicados numa revista. Somos muitas vezes solicitados por outras organizações e fazemos-lo. E, portanto, apesar da nossa curta vida, estamos já com uma atividade suficientemente intensa que eu diria que justifica, de alguma forma, esta nossa vontade de crescer e justifica que aqueles que estão interessados em trabalhar connosco possam trabalhar connosco. E pronto, em ar de resumo, eu diria que é este o universo da RACS. A ver se eu consigo despartilhar o ecrã para nos podermos ver. Ok. Penso que já despartilhei, certo? Sim, sim. Muito bem. Muito obrigado. Quero agradecer ao professor Jorge Conde, que é do Politécnico de Coimbra, como ele falou, presidente da RACS. Quero agradecer a disponibilidade de vir aqui expor para a rede de saúde coletiva da UF toda a organização, o funcionamento da rede. Nós já discutimos aqui que a UF ela se filiou à RACS recentemente, e, na sequência, a RACS abriu esse observatório para estudos de formação em saúde dos territórios de língua portuguesa e abriu para a candidatura das universidades integrar um comitê executivo. A UF apresentou meu nome, eu já falei isso aqui, e que estou agora, nesse momento, compondo o comitê executivo do observatório. Com muito prazer, é uma honra para nós estar integrando essa rede, como o professor Jorge já mencionou, está presente em quase todos os territórios de língua portuguesa. E nós, a partir, aqui, tanto no Instituto de Saúde Coletiva, mas como também os colegas de outras unidades de saúde e outros municípios do Rio de Janeiro, nós estamos empenhados em retomar as atividades da rede de saúde coletiva da UF. Nós estamos presentes aqui, professor Jorge, em inúmeros cursos da área da saúde, né? Mas não só da área da saúde, porque tem, por exemplo, engenharia ambiental, que tem discussões de saúde coletiva, ensino rural, vários cursos também que, de alguma forma, interagem com o campo da saúde coletiva. Então, nós estamos presentes em muitos cursos aqui na universidade, mas também no interior do município. A universidade ela está presente em 8 municípios do Rio de Janeiro. Então, esse é o esforço que nós temos feito, e nós temos a intenção de fazer, por exemplo, o encontro da rede de saúde coletiva como uma atividade pré-encontro da RACS. Para uma discussão prévia, nós propusemos aí ao professor Jorge que a gente fizesse o 6º encontro internacional da RACS, que será aqui na universidade, dias 28, 29 e 30 de agosto, por exemplo, e faríamos no dia 28, durante o dia, como atividade pré-encontro, o encontro da rede de saúde coletiva da UF. Mas eu vou abrir, então, para que os colegas que têm alguma questão, algum esclarecimento, que possa falar agora, discutindo aí a questão da rede acadêmica, Ciências da Saúde da lusofonia, junto com as relações aqui com a rede de saúde coletiva da UF. E quem for falar, se apresenta, né? E nós vamos aí compondo nossa interação.
Alguma questão? Eu tenho uma questão, professor Jorge. A questão é a seguinte: nós temos várias unidades, por exemplo, no interior do estado do Rio de Janeiro, são unidades grandes, com vários cursos, etc. E essas unidades, ou mesmo pessoas dos diversos cursos, como que poderiam fazer para compor os núcleos, como você falou para nós? Como que poderiam fazer para compor um núcleo e funcionar? Qual é os procedimentos que essas pessoas poderiam fazer? Se o núcleo já existe, é mandar um mail para o secretariado da RACS. Esse mail será encaminhado para o comitê executivo do núcleo e, a partir daí, as pessoas serão contactadas e convidadas a participar nas reuniões. É só fazer isso. Ou seja, desde que as pessoas que pedem a adesão pertençam a uma instituição que já é afiliada, que é o caso da UF, não é? A partir do momento em que a pessoa é professor, investigador, pesquisador na UF, basta, a partir do momento em que quer integrar um desses núcleos, enviar um mail, o secretariado coloca-o em contacto com o coordenador do núcleo, com o comitê executivo do núcleo, e a partir daí faz parte do núcleo, digamos assim. E sempre que haja uma reunião, seja ela uma reunião de trabalho, de porta fechada, ou uma reunião aberta à comunidade, a pessoa está integrada nesse núcleo. Portanto, não há mais nenhuma formalidade que não seja pedir para aderir. E esses núcleos podem ser criados, vamos supor, a partir de uma iniciativa de um grupo de professores da Universidade Federal Fluminense e pode solicitar ajuda da RACS, por exemplo, para integrar nesse núcleo colegas de outros países. Sim. Parte da RACS. A partir do momento, vamos supor que querem criar um núcleo de um determinado tema, um núcleo académico de um determinado tema. Propõem a criação do núcleo, com as pessoas que estiverem interessadas nisso, e a RACS divulgará por todos os associados, por todas as instituições de ensino superior associadas, que foi criado um novo núcleo sobre aquele tema, e a partir daí todos os colegas que estejam noutro país qualquer interessados naquele tema podem pedir para aderir ao núcleo. E, portanto, não há, digamos assim, uma regra de que para criar um núcleo temos que ter um determinado contexto. Não, basta que tenhamos um grupo de pessoas interessadas no tema, podemos propor a criação do núcleo e, a partir do momento em que o núcleo existe, divulga-se a todos os associados para poder ser o mais alargado possível. A ideia da rede é ser uma plataforma facilitadora. Ou seja, não é que nós não temos a intenção de viver num conjunto de regras que diga isto só pode acontecer se verificar aquilo. Não, a ideia é que as pessoas possam associar livremente à volta de um qualquer tema e que depois consigam que as pessoas que estão nas outras partes do mundo adiram a essa ideia por gostarem dessa ideia. É esse o objetivo. Ótimo. Acho que isso abre muito o leque de possibilidades de trabalhar os temas que a gente tem trabalhando, interagindo com colegas de outros países de língua portuguesa que já participam da RACS. Aliás, se forem ao site da RACS, eu suponho que estão lá os núcleos que já existem. E, portanto, a partir daí, podem-se criar ou aderir àqueles ou criar outros núcleos que ainda lá não estejam. Neste momento, existem já núcleos em audiologia, em ciências biomédicas, em ciências médicas, em ciências da nutrição, em enfermagem, em farmácia, fisioterapia, imagem médica, psicologia, saúde e ambiente, saúde oral, nas terapias da fala e terapia ocupacional. Já há um conjunto alargado de núcleos. Mas, como eu vos disse há pouco, eu, por exemplo, tenho interesse em criar um na área da promoção da saúde. E isto pode acontecer que nós queiramos criar um noutra área qualquer. Qual é o interesse de criarmos um núcleo que não seja muito fechado? É não criarmos um núcleo que só interesse
a uma determinada região ou a um determinado país, não é? Porque o interesse da rede é que a gente cria uma coisa que depois os outros, noutra parte qualquer do mundo, tenham interesse. Mas também pode acontecer que a determinada altura haja um tema que só interesse a pessoas de um determinado país. Eu dava há pouco o exemplo da minha área de intervenção, a fisiologia clínica. Com diploma nesta área, só pessoas de Portugal ou de Angola é que se poderão associar. Mas há muita gente que faz o trabalho que nós fazemos e que vem de outra área, por exemplo, tanto quanto sei, a avaliação da função respiratória no Brasil é feita por fisioterapeutas. E, portanto, se nós quisermos estudar esta área, eles podem se associar. Portanto, o objetivo é esse, é ser uma rede aberta e não estarmos aqui muito fechados nas convenções que, de alguma forma, o ensino superior, as regras de cada um dos países, nos foram fechando. É que a ideia seja aberta. Então, eu estou fazendo um pouco essa digressão para a gente ir destrinchando aqui, compreendendo, né, o grupo todo, as possibilidades de participação, de interação que a RACS pode criar. Então, o núcleo, por exemplo, é um deles, né? Sim. E nós podemos criar núcleos novos, temos aqueles que nós já estamos entre nós discutindo, compartilhando, e com possibilidade de expansão para outros países de língua portuguesa. Claro. Tanto Portugal quanto a África e etc. Né? Então, acho bastante interessante isso. E há aqui uma possibilidade que eu acho também é muito, muito importante. Eu não sei até onde é que nós conseguiremos, enfim, encontrar financiamento para isso, mas uma das coisas que pode ser muito interessante no âmbito da mobilidade é nós podermos levar a capacidade de capacitar outras partes do mundo. O Brasil e Portugal têm feito muito isso com o resto dos países de língua portuguesa, não é? Se nós formos a Moçambique ou se formos a Angola, vamos encontrar muitos professores brasileiros e muitos professores portugueses que dão aulas nesses países e que foram, de alguma forma, ajudar a desenvolver o ensino superior nessa área. Nós podemos aproveitar a RACS para fazer um pouco esse trabalho, que é, bom, o vosso caso, que são especialistas na área da saúde coletiva, é tentar perceber de que forma é que a vossa experiência pode ser útil aos moçambicanos, aos angolanos, aos timorenses, etc. E se nós conseguirmos, para além de criar recursos humanos disponíveis para fazer isso, se nós conseguirmos criar financiamento para fazer isso, fica mais fácil podermos, de alguma forma, criar esta interação. E eu costumo dizer que nós temos um bocadinho essa obrigação de levar não só o conhecimento produzido, mas levar as metodologias de produzir conhecimento aos países que estão menos capacitados para isso. Não é? E, portanto, há também essa ideia de podermos, de alguma forma, fazermos essa ponte. Perfeito. Alguma outra questão, gente? Outra questão é as publicações para a revista, a submissão de artigos é fluxo contínuo. Sim. Para a revista. Sim. As regras da revista, etc. As regras estão todas no site, na parte da revista, mas em qualquer altura se pode submeter artigos e segue o processo normal de qualquer outra revista. A revista está, neste momento, nós temos um colega à frente da revista muito experiente na área da edição da revista científica e estamos a fazer tudo o mais certo possível para poder chegar às bases mais importantes da indexação e podermos ser uma revista de relevante importância e fazer esse caminho todo de chegar o mais alto possível na indexação. Ela já está indexada em 2 ou 3 bases, agora não me recordo quantas bases é que está indexada, mas está indexada em 2 ou 3 bases e o objetivo é que possa chegar àquelas que são mais relevantes, mas isso, por exemplo, a base Scopus, aquilo que nos disse foi 3 anos de publicação em inglês.
enquanto não tivermos 3 anos de publicação em inglês, o que correspondia, se a memória não me atraiçoa, na altura a 12 números, porque nós fazíamos 3 números por ano, não há hipótese sequer de ser avaliado. E, portanto, nós estamos à espera de atingir esse número de revistas publicadas em inglês para fazer a submissão da candidatura à base de Scopus e perceber se podemos ou não passar a integrar a base. Mas estamos a fazer todo esse caminho de forma a que a própria revista, só por si, independentemente de estar integrada na RACS, possa ser um instrumento importante na publicação dos trabalhos que vamos fazendo com as nossas investigações. Ótimo. Alguma questão, gente? Espero que esteja ficando claro possibilidades de participação da RACS, participação orgânica, não é? Eu estou dizendo assim. Então, as publicações, a revista, os núcleos, tem núcleos funcionando, mas tem núcleos novos que nós podemos propor, e a RACS pode nos ajudar a conectar com colegas de outros países de língua portuguesa para interagir com esses núcleos que a gente pode propor. Então, se isso está claro, se alguém quiser falar alguma coisa, pode perguntar pelo site ou por aqui, porque em seguida vamos conversar um pouco sobre o próprio encontro, pelo menos as ideias iniciais, né? Uhum. Acho que podemos partir para isso, então. Jorge, acredito que nós podemos, então, as ideias iniciais sobre o encontro, né? Nós já conversamos aqui muito rapidamente. O encontro proposto para 28, 29 e 30 de agosto de 2024. Certo. Realizado aqui na Universidade Federal Fluminense. E nós vamos compartilhar essa organização. Quando eu falo nós, a Universidade Federal Fluminense, basicamente estou falando... Tá ok, Gabi? Estou falando aqui da rede de saúde coletiva da UF. Vamos compartilhar essa construção desse encontro para final de agosto, junto com a RACS, né, a coordenação aí da RACS, do Jorge, toda a equipe e tal. E nós pretendemos fazer na quarta-feira o encontro da rede de saúde coletiva da UF, como uma atividade pré-encontro da RACS. Oportunidade de encontrarmos todos nós aqui, dos muitos cursos aqui de Niterói, mas também os colegas todos que são do interior do estado do Rio de Janeiro. Nesse processo de construção para agosto, acredito que nós vamos ter a possibilidade de estar discutindo, inclusive, aspectos de maior interação orgânica com a RACS, nas possibilidades que o próprio Jorge relacionou aqui, já esclareceu como que nós podemos fazer isso, né? Mas, Jorge, sobre o 6º Encontro Internacional, então, mais alguma coisa que você poderia colocar para... Eu sei que está em construção, eu sei que as ideias estão começando a ser formuladas, não é? Alguma ideia do encontro? Público, tamanho, as temáticas, apresentação de trabalho, como que é essa dinâmica de participação das pessoas? Por favor. Aquilo que a experiência nos diz ao longo dos últimos 5 encontros, e tivemos aqui 2 encontros que foram um bocadinho anormais, que foram os encontros que apanharam os 2 anos da pandemia, o 3º encontro que foi completamente online, e o 4º encontro que foi um encontro híbrido. O 3º que foi organizado ainda em Portugal, pelos colegas do norte de Portugal, e o 4º que foi organizado em Angola, que já tendo tido algumas participações presenciais, também decorreu muito híbrido. Todos os outros, o caso do ano passado em Cabo Verde e os 2 primeiros em Portugal, foram encontros presenciais. O número de inscrições varia naturalmente. Quando fazemos coisas online, sabemos que temos uma adesão completamente diferente e, portanto, esses números não são comparáveis com nada, mas quando fazemos um encontro presencial, quer em Portugal, quer em Cabo Verde,
nós tivemos presenças entre as 250 e as 300 pessoas. O que, para uma rede com esta dimensão, não é muito grande, não são muitas pessoas, mas também percebemos que, face, enfim, à situação económica dos diversos países, também não é muito fácil, por vezes, quando as instituições, quando as universidades não apoiam as viagens, não é muito fácil, às vezes, as pessoas viajarem para irem a um encontro científico. Qual é o formato do encontro que nós temos feito? Nós temos feito um formato de encontro de 2 dias e meio, a começar à quarta, a acabar à sexta, sendo que na quarta, normalmente, aquilo que fazemos, e seguindo até um pouco aquilo que estavam a sugerir, é que na quarta agrupamos reuniões dos núcleos, agrupamos coisas mais temáticas e menos gerais, coisas que não interessam obrigatoriamente a todos os participantes, mas mais a núcleos fechados de participantes, e depois nos outros 2 dias, então, temas abertos. Nesses temas abertos, aquilo que fazemos é, numa sala principal, convidamos palestrantes para fazerem conferências ou para participarem em mesas redondas sobre temas que nos interessem a todos e sobre temas que não tenham obrigatoriamente a ver com a nossa formação direta. Coisas relacionadas com a pesquisa, coisas relacionadas com a inovação na prestação de cuidados de saúde, coisas relacionadas com o ensino, enfim, temas genéricos que possam de alguma forma interessar a toda a plateia que se inscreve no encontro. Paralelamente, aceitamos trabalhos que podem ser feitos em comunicação oral ou em comunicação em póster, em cartaz, e temos tido uma adesão muito grande. Eu diria que chegámos a ter tantas comunicações quantos participantes, porque hoje, cada vez mais, uma das justificações que as pessoas encontram para poder ir aos encontros, e nomeadamente para poderem encontrar financiamento para isso, é levarem trabalhos, para apresentarem trabalhos em nome da sua instituição. E, portanto, chegámos a ter encontros com 4, 5 salas em simultâneo, com comunicações a todo o tempo. Temos sempre o cuidado de, em cima dos convidados mais importantes, não pôr comunicações livres, para poder encher a sala desse convidado mais importante, mas, de alguma forma, encontrar aqui uma forma de termos muitas comunicações. Todas as comunicações veem o seu resumo publicado na revista. É uma maneira também de, curricularmente, as pessoas não só ficarem com uma comunicação, mas também com uma publicação, e isto faz com que também haja uma maior adesão ao encontro. O que é que importa para podermos trabalhar à volta desta ideia da 6ª reunião na UF? O que é que importa que a gente encontre aqui? Desde logo, a ideia de um tema principal. O que é que nós vamos querer, à volta do que é que vamos querer falar na 6ª reunião? As pessoas que vamos convidar dos diversos países, vamos convidar para falarem sobre um tema central. Vamos falar do quê, concretamente? O que é que está na moda? Se fosse há um ano atrás ou há ano e meio atrás, nós dizíamos, olha, vamos falar de Covid. Mas, enfim, Covid é um tema gasto e ultrapassado. Provavelmente vamos ter que encontrar um tema global que nos interessa a todos. E isso podemos fazer numa das próximas conversas, numa das próximas reuniões, podemos fazer isso. Eu sugeria que, da vossa parte, se criasse um comitê executivo para o encontro, de forma a que pudéssemos reunir periodicamente entre a direção da RACS e esse comitê executivo, para podermos, de alguma forma, irmos trocando ideias e tentando perceber por onde é que podemos encaminhar isto. Porque depois de encontrarmos este formato geral do encontro, vamos ter que ir à procura das pessoas. E as pessoas vão ter que ser, naturalmente, maioritariamente pessoas do Brasil e provavelmente até maioritariamente pessoas do Rio, não é? Porque voltamos àquele problema das deslocações, que é quando convidamos alguém de Timor ou de Moçambique, se esse alguém não tiver forma de custear a sua viagem, nós provavelmente também não vamos ter. E, portanto, vamos ter que encontrar aqui uma solução que chame pessoas que possam encontrar elas próprias financiamento para a sua deslocação.
E, portanto, o segundo tema é a segunda parte, depois de encontrarmos o tema, já encontramos o local, agora temos que encontrar o tema, e depois vamos ter que encontrar 4, 5, 6 pessoas que são os keynote speakers, que vão, de alguma forma, ser os cabeças de cartaz do encontro. Depois é associarmos as mesas redondas, que são talvez um bocadinho mais fáceis de construir. Nós sabemos que há um conjunto de colegas que conseguem estar em quase todos os encontros e, portanto, podemos convidá-los para participarem também nas mesas redondas. E depois é acreditar que as comunicações orais, as comunicações autopropostas, possam encher de alguma forma o Congresso. A nossa ideia, já há pouco vos falei da ideia de fazer no Brasil, a nossa ideia de fazer aqui, convosco, na UF, tem muito a ver com a ideia, desde o início nós achávamos que para os estrangeiros o Rio era claramente a melhor solução. Não é? Há um bocadinho aquela ideia de que quando em Portugal se fala em ir ao Brasil, na realidade o que as pessoas querem dizer é ir ao Rio. É um bocadinho aquela mística criada à volta do Rio de Janeiro, de ir ao Rio. Claro que há sempre aqueles que vão para os resorts do Nordeste, não é? Mas quem vai para fazer mais do que praia, vai seguramente ao Rio. E, portanto, há esta ideia. E isso também não é só uma ideia dos portugueses, é uma ideia dos cabo-verdianos, é uma ideia dos angolanos, e, portanto, a ideia de fazermos aí é, de alguma forma, podermos levar mais gente. E, portanto, eu diria que nós daqui até ao Congresso iríamos acertando e conversando pelo menos uma vez por mês, no sentido de perceber de que forma é que nós, a partir aqui dos nossos serviços da RACS, podemos organizar algumas coisas e fazer algumas coisas, e de que forma é que o tal comitê executivo, local, pode tratar daquelas coisas que nós à distância não podemos e que tem que haver obrigatoriamente esta organização local para poder fazer os espaços, como é que vão funcionar as coisas no dia, quem é que vai apoiar na recepção das pessoas no secretariado, quem é que vai apoiar o trabalho nas salas, as comunicações, as publicações, enfim, tudo isso. E, portanto, o desafio que vos deixo é exatamente perceber de que forma é que podem construir este comitê para podermos, de alguma forma, nós podemos enviar uma espécie de mapa organizador que temos das outras organizações. Dizer, bom, nas outras organizações foi preciso quem tratasse disto e disto para vos enviar e para tentarem encontrar os melhores colegas para colocar no comitê executivo de forma a podermos trabalhar isso. E, portanto, nesta fase seria isso, que era encontrarmos pessoas disponíveis para poderem ajudar a montar isto. Aqui, a partir do secretariado, nós faremos a divulgação a todas as instituições, faremos, de alguma forma, aquele trabalho de bastidores administrativo. Temos que encontrar uma imagem para o Congresso, fazer um cartaz para o Congresso, isso, enfim, podemos recorrer aos serviços da empresa que trabalha a imagem da RACS e pedir-lhe que desenhe um cartaz que tenha esta ideia de UF, Brasil, RACS e os temas, o tal tema que a gente quer associar e pôr um expert em design a trabalhar essa ideia, porque é muito importante que a gente divulgue quanto antes o Congresso. Faltam para agosto, faltam 8 meses e para nós conseguirmos levar aí é preciso que as pessoas, e a escolha de agosto também não é inocente, porque, por exemplo, para os portugueses, agosto é mês de férias, não é? Nós em agosto estamos parados e, portanto, as pessoas vão ter que pensar que se querem ir ao Congresso e aproveitar para fazer 4 ou 5 dias de férias na sequência do Congresso, bom, não podem ir em janeiro para outro sítio, em janeiro não, na primeira semana de agosto para outro sítio qualquer e na última ao Congresso, porque se calhar não têm dinheiro para as duas coisas, não é? E, portanto, têm que conciliar e fazer tudo no âmbito do Congresso. E, portanto, esta ideia de que temos que divulgar quanto antes também é uma ideia importante e teremos que conversar sobre ela o mais rapidamente possível. Portanto, em resumo, eu deixaria o desafio
de pensarem num comitê, de quantas pessoas entenderem, um comitê executivo, para podermos trabalhar isso. Eu iria mandar-vos uma espécie de roadmap do que é preciso fazer na organização, e depois poderíamos conversar, enfim, mais 2 semanas ou 3, poderíamos voltar a conversar no sentido de percebermos de que forma é que podemos começar a pôr isto no terreno, a divulgar, a dizer, bom, a partir de quando é que começamos a aceitar comunicações, a partir de quando é que respondemos às pessoas, porque é muito... nós vamos precisar de aceitar comunicações, na pior das hipóteses, em janeiro, que é para as pessoas depois terem 6 meses, depois de saberem que a comunicação foi aceita, terem 6 meses para encontrarem financiamento e para programarem a viagem. Portanto, tudo isto precisa de ser adiantado. Ótimo, perfeito. Acho que está bem claro. Alguma questão, gente? Acho que está claro, a gente já havia conversado um pouco sobre isso. A gente estava, inclusive, preparando o nosso encontro, que seria no primeiro semestre, resolvemos passar, então, para o segundo semestre, e temos já várias ideias que a gente pode, inclusive, trabalhar no nosso encontro, possivelmente algumas aproveitar para o encontro da RACS. Eu acho que o encaminhamento, então, que nós temos a fazer, nós vamos reunir a rede de saúde coletiva da UF, reunir na plenária, que a gente costuma se reunir na plenária, discutir a formação do comitê executivo, e, a partir daí, marcamos uma reunião do comitê executivo com a diretoria da RACS, para em torno de 2 ou 3 semanas, Jorge. Eu acho que é uma boa expectativa. A gente já tem uma data, nesse interim, vamos confirmar o local onde pode ser realizado, aqui na universidade, disponibilidade de auditório e salas. Essa dimensão aí, acredito que a gente não terá muita dificuldade. 5 ou 6 salas, mais auditórios. Então, o encaminhamento que a gente vai ter é esse. E, em havendo qualquer questão em relação à RACS, enfim, a gente tem um canal de comunicação aqui da nossa rede de saúde coletiva, né? Usamos aquele canal para a gente conversar as nossas questões. E eu vou disponibilizar a gravação, essa apresentação do Jorge aqui, essa conversa está sendo gravada, muitas pessoas que não puderam vir hoje, elas terão possibilidade de ver essa apresentação. Vou disponibilizar essa gravação ali para a rede de saúde coletiva. E aí vamos montar esse comitê com participação de técnicos, dos professores e também de estudantes. Aqui o Yuri, que representa o diretório acadêmico dos estudantes de medicina, e que ele está conectado a uma rede de estudantes da universidade, do campo da saúde. Então, vamos compor um comitê com 3 segmentos, eu acho que é importante. Alguma outra questão? Então, eu já faz 1 hora, né? Eu acho que, então, nós estamos... Está tudo claro, Jorge. Eu acho que por hoje foi suficiente, não é? Muito bem, muito obrigado. Agradeço a vossa disponibilidade e a vossa presença nesta conversa e fico disponível para podermos trabalhar em conjunto. Ok, nós é que agradecemos a sua disponibilidade e vamos seguir trabalhando junto e construindo o 6º Encontro Internacional da RACS aqui na UF. Muito obrigado. Muito obrigado, eu também. Boa noite para você e uma boa tarde aqui para todo mundo. Obrigado, boa tarde para vocês também. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau. Obrigado.